Ao longo de séculos, o homem sempre gostou de contar histórias utilizando o tema do duplo, seja na mitologia ou seja no teatro e na literatura. Nas lendas antigas da mitologia nórdica ou da mitologia grega, temos alguns casos onde esse assunto aparece. Nas histórias germânicas, por exemplo, existe um ser sobrenatural que consegue criar uma espécie de espírito capaz de se tornar idêntico a qualquer pessoa. Já na mitologia grega, temos a história de Castor e Pólux, irmãos idênticos de pais diferentes, sendo que Castor era mortal por ser filho de um ser humano, enquanto Pólux era imortal por ser filho de Zeus. É um pouco complicado explicar o conceito do duplo de forma direta, porque esse recurso já foi utilizado de diversas maneiras e das mais variadas formas. No princípio, ao que parece, os mitos e histórias falavam mais sobre gêmeos, sobre sósias, sobre sombras e sobre fantasmas que representavam a alma das pessoas. Com o tempo, como é de se esperar, a questão do duplo foi se desenvolvendo ainda mais, principalmente graças às produções literárias seguintes, ela foi adquirindo novas interpretações. Surgem, por exemplo, representações do duplo como uma alucinação, como uma dupla personalidade, como uma imagem dentro do espelho ou dentro de um quadro e por aí vai. São tantos autores que já fizeram uso desse tema que fica até difícil citar todos eles aqui. Eu vou citar alguns casos mais famosos. Temos, por exemplo, Dostoiévski no livro O Duplo, temos o Oscar Wilde no Retrato de Dorian Gray, temos o Robert Louis Stevenson, quando ele fez uso desse recurso no Médico e o Monstro, e também temos o Edgar Allan Poe num conto conhecido como William Wilson. Mais recentemente, no início do século XXI, o escritor português José Saramago se tornou mais um representante da grande lista de autores que já falaram desse tema do duplo nas suas obras. No seu livro conhecido como Homem Duplicado, o José Saramago explora a questão da crise de identidade ao nos apresentar um protagonista que descobre a existência de uma outra pessoa que é nada mais nada menos que a sua cópia perfeita. Uma coisa bem comum, que eu acredito que todo leitor já fez pelo menos uma vez na vida, é exaltar ou criticar um livro só por conta do final. Às vezes você cria uma expectativa enorme com um livro e o final não é tão legal assim. Ou acontece justamente o contrário, você lê sem esperar grande coisa e o final te surpreende. Mas o mais interessante mesmo é quando você gosta de um livro e ainda por cima o final dele é tão espetacular que você conclui que realmente aquela leitura valeu a pena como um todo. No caso do livro Homem Duplicado, eu posso dizer, pelo menos na minha opinião, que essa obra aqui é incrível do início ao fim. Eu sinceramente não me lembro de ter lido até hoje, na minha vida como leitor, um final que tenha me surpreendido tanto quanto dessa obra aqui do José Saramago. Para começar a falar do livro, eu quero destacar antes a narrativa dele, que é bem interessante. Não sabemos quem conta essa história, mas esse narrador fala toda a situação de uma forma muito peculiar, sempre muito irônico e também às vezes até conversando com o próprio leitor. Na obra acompanhamos a vida de um professor de história chamado Tertuliano Máximo Afonso, uma figura um tanto quanto depressiva e solitária. Um dos seus colegas de trabalho numa escola, o professor de matemática, preocupado com o protagonista, sugere que ele assista um certo filme de comédia, meio que para se animar um pouco e para distrair a cabeça. Ouvindo o conselho desse colega, o Tertuliano vai depois do trabalho na locadora e aluga esse filme para assistir em casa, mesmo sem cultivar grandes expectativas com relação a isso. Ele assiste a tal comédia sem nenhum compromisso, mas conclui que não gostou, então ele decide dormir para no dia seguinte devolver o filme na locadora. Só que pouco tempo depois de pegar no sono, o professor de história acorda repentinamente com uma espécie de pressentimento. O Tertuliano começa a refletir sobre o motivo de ter acordado. Havia alguma coisa perturbando ele, mas ele também não conseguia definir muito bem o que era. Depois de pensar um pouco, ele conclui que tem alguma coisa a ver com esse filme que ele tinha acabado de assistir. Então ele resolve assistir o filme novamente para descobrir a fonte desse incômodo. Eis então que Tertuliano se depara com algo surpreendente e ao mesmo tempo assustador. Um dos personagens secundários que aparece bem rapidamente no filme era uma verdadeira cópia dele, um duplicado. Se inicia nesse exato instante uma grande curiosidade do protagonista em saber quem é, afinal de contas, esse homem que é idêntico a ele. Vale ressaltar que o livro é ambientado ali nos anos 90, muito provavelmente, então a coisa não era tão simples, não era só pesquisar na internet. O problema é que o que começa como uma investigação amadora acaba se tornando, posteriormente, uma verdadeira obsessão em descobrir o nome e o paradeiro desse indivíduo.
Só que o que o Tertuliano não sabe é que todos os seus atos para chegar nesse objetivo terão muitas vezes consequências completamente inesperadas. Nesse ponto, a história se torna uma espécie de thriller que te deixa com muita curiosidade em saber o que vai acontecer. Com o tempo, chega ao ponto que o protagonista começa a sofrer com uma grande crise de identidade, questionando a sua própria existência. Tem um trecho que fala assim, eu vou dar uma lida aqui. Poderia ter vivido o resto da vida sem imaginar sequer que um fenômeno destes escolheria para manifestar-se um vulgar professor de história, este que ainda há poucas horas estava a corrigir os erros dos seus alunos, e agora não sabe o que fazer com um erro em que ele próprio, de um instante para outro, se tinha visto convertido. Serei mesmo um erro? Perguntou-se. E supondo que efetivamente o sou, que significado, que consequências para um ser humano terá saber-se errado? É importante perceber aqui que o outro indivíduo não é nenhum irmão gêmeo ou fruto de alguma clonagem, como num livro de ficção científica. A coisa vai mais além, eles são iguais fisicamente em todos os sentidos. Isso quer dizer que se um tem um machucado, o outro também tem. Se um estava usando num determinado momento da vida um bigode ou uma barba, o outro automaticamente também estava. Ao longo da história, o Tertuliano começa, meio que sem perceber, a tentar entender quem ele próprio é, se ele na verdade é o original ou se ele é uma cópia. É como se o fato de existir um outro igual a você fosse o suficiente para acabar com a sua originalidade, com o fato de que você é único. Para quem já leu outros livros do José Saramago, dá para perceber que a obra dele costuma ter um estilo mais alegórico. Ele critica as coisas nas entrelinhas, através de elementos ou situações fantasiosas. A impressão que me dá é que esse livro funciona como uma espécie de alerta para duas coisas. Primeiro, aquela questão de perder a sua individualidade no mundo globalizado e individualista. E segundo, a dificuldade de aceitar o outro. Tem mais um trecho que eu quero citar aqui que me parece bem marcante nessa questão da aceitação. Eu vou ler aqui rapidamente. Disse que só odeia o outro quem a si mesmo se odiar, mas o pior de todos os ódios deve ser aquele que leva a não suportar a igualdade do outro, e provavelmente será ainda pior se essa igualdade vier a ser alguma vez absoluta. Existem também várias sutilezas dentro dessa obra que dão a impressão de que o Saramago tentou trabalhar o tema da identidade ao máximo, quase no limite. Isso possibilita tantas interpretações que daria para fazer uma análise enorme desse livro se alguém tiver a disposição de verificar tudo nos mínimos detalhes. Por exemplo, o nome Tertuliano, para mim, foi uma escolha irônica do Saramago. Ele colocou um nome extremamente exclusivo e diferente num personagem que, ironicamente, não é tão diferente assim, já que existe um outro indivíduo idêntico a ele. Outra coisa é que o duplo do Tertuliano é um ator, ou seja, a profissão dele é representar um personagem, o que indiretamente acaba tocando também na questão da identidade. Em alguns momentos do livro, por motivos distintos, os personagens se disfarçam a sua identidade por conta de alguma situação. Todos esses detalhes, além de vários outros que eu nem cheguei a citar aqui, me fazem pensar que esse livro do Saramago é um dos mais planejados e complexos que esse autor já escreveu. É como se a proposta do Saramago fosse trabalhar de uma forma extremamente minuciosa, prestando atenção em todos os mínimos detalhes. Não custa falar também, para quem nunca leu nada desse autor, que a estrutura narrativa da obra do Saramago é um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados. Ele sempre coloca frases e diálogos sem separação, dentro de parágrafos enormes. Quem vê pela primeira vez pode ficar um pouco assustado com aqueles blocos de texto, mas a leitura de algumas poucas páginas já é o suficiente para você se acostumar. Por fim, José Saramago é um autor muito conhecido por explorar temas relacionados à condição humana, principalmente falando de pessoas que moram em cidades grandes. Essa obra, O Homem Duplicado, é um dos melhores exemplos desse tipo de trabalho. É um livro incrível que fala tanto sobre buscar quanto sobre perder a sua identidade no mundo moderno. Bom, é isso, espero que tenha gostado da resenha de hoje, e lembrando que todo domingo às 18 horas tem resenha nova aqui no canal, então fica de olho que domingo à noite tem vídeo novo aqui no Leia para Viver. E se você gosta do conteúdo do canal e quer ajudar de alguma forma, existem agora duas maneiras de fazer isso. A primeira é apoiando o Leia para Viver no Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo recorrente. No caso, você contribui com um valor mensal bem pequeno, de 2, 5 ou 10 reais, e além de ajudar o canal, você também recebe algumas recompensas. O link da campanha está aqui no inicinho da descrição, depois clica lá para verificar, para ver todos os detalhes. A outra forma é comprar através dos links da Amazon que estão aqui na descrição. Ao clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar também aqui embaixo o link desse livro que eu falei aqui hoje, O Homem Duplicado, do José Saramago.
E se gostou do vídeo, não esquece de dar uma curtida que ajuda bastante o canal, também se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho que fica ao lado do botão de inscrição para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu esse livro, se você já leu algum outro trabalho do Saramago e também compartilha esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!